Boa tarde a todos e todas. É com uma alegria muito grande que a gente recebe hoje a professora Ana Filipa Serol Martins, da Universidade do Algarve, da Escola Superior de Educação e Comunicação, para falar sobre um projeto muito interessante que ela vem desenvolvendo, junto com várias outras universidades portuguesas, que se chama Academia da Leitura do Mundo, o jornalismo, a comunicação e eu. A professora Filipa é formada em comunicação pela Universidade Nova de Lisboa e tem o mestrado e o doutorado em comunicação pela Universidade de Huelva. Ela é professora do curso de Ciências da Comunicação da Universidade do Algarve já há muitos anos, nem sei quantos, mas talvez quase 20 anos. Não se diz, não se diz. Não se diz, é. Então, vem formando aí muitos comunicadores aqui no Algarve, no sul de Portugal, e para a gente é uma alegria também tê-la aqui, porque a gente começa uma parceria, né, entre a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Universidade do Algarve, no âmbito do Observatório da Qualidade no Audiovisual. Agora, a partir desse ano, a gente vai ter como que dois polos do observatório. Então, essa aproximação, né, com os projetos que são desenvolvidos tanto na ESEC quanto no CIAC, que é o Centro de Investigação em Artes e Comunicação, é muito bem-vinda para a gente começar essas parcerias. Então, vou passar a palavra para a professora Filipa e agradecer muito ter aceito, né, o nosso convite para apresentar esse belo projeto. Quem tem que agradecer sou eu, à professora Gabriela pelo convite. É mesmo um gosto muito grande estar aqui a conversar convosco, embora não vos veja. Quando terminar a minha apresentação, já teremos a oportunidade de conversar e foi um gosto já ter revisto aí algumas caras muito queridas, como a da professora Letícia, do professor Álvaro, com quem já tive o gosto também de trabalhar e de contactar, e portanto essa novidade da parceria que nós estabelecemos com o Observatório da Qualidade do Audiovisual é ótima para nós e vai ser mesmo um gosto muito grande. De facto, o que me traz aqui a minha intervenção é sobre este projeto, a Academia da Leitura do Mundo, que foi um projeto em que nós, a Universidade do Algarve, a Escola Superior de Educação e Comunicação entrou, que é promovido pela Escola Superior de Comunicação Social e do qual eu vou falar, que nos tem trazido desafios muito interessantes, experiências muito interessantes. É um projeto que ainda não terminou, está em curso atualmente, vai até 2022 e, portanto, eu vou partilhar convosco algumas notas daquela que tem sido a nossa experiência com este projeto. Para contextualizar, primeiro, a Academia da Leitura do Mundo, o Jornalismo, a Comunicação e eu, é um dos 100 projetos do programa Academias Gulbenkian do Conhecimento. É um programa criado em 2018 pela Gulbenkian, pela Fundação Gulbenkian, Carlos Gulbenkian, em Portugal, e é destinado a instituições dos vários níveis de ensino, associações públicas e privadas, ONG e PSS, ou mesmo autarquias que pretendam promover atividades de âmbito artístico, científico, comunitário, cultural ou desportivo, e estou a citá-los, em domínios muito variados, como a educação, a saúde, a ciência, o desenvolvimento sustentável ou mesmo a solidariedade. Este programa tem por alvo crianças e jovens até aos 25 anos, em variadíssimos contextos, domínios de intervenção. Para dar uma ideia, são mais de 50 mil crianças e jovens que estão envolvidos em 20 distritos do país. Este programa
apresenta como ponto de partida um conjunto de competências prioritárias, que a Gulbenkian define como prioritárias, a desenvolver, e abre então às instituições participantes a iniciativa de explorar metodologias baseadas na evidência que correspondam aos objetivos que são definidos. A Gulbenkian identifica como competências-alvo a adaptabilidade, a autorregulação, o pensamento criativo, a resolução de problemas, o pensamento crítico, a resiliência e a comunicação. E foram algumas destas competências-chave que nós fomos procurar desenvolver com o projeto Academia da Leitura do Mundo. Deixem-me só ver se não saímos daqui do... estou a partilhar a página da Gulbenkian, estou? Sim, isso mesmo. Tá então, esta é a página do programa da Gulbenkian, podem consultar, eu depois deixarei todas estas referências, e aqui estão as tais competências-chave que o programa pretende desenvolver. Vou passar aqui, fazer aqui um scroll, só para vos dar umas ideias. 100 projetos de promoção, as associações, as fases do projeto. Aqui podem ver depois os projetos, as academias. E as metodologias de referência, eles têm uma série de documentos de apoio a estes projetos implementados. Vamos regressar aqui à nossa apresentação. Portanto, neste âmbito, a Academia da Leitura do Mundo foi concebida por um conjunto de docentes e investigadores da Escola Superior de Comunicação Social, do Instituto Politécnico de Lisboa, que estenderam o convite a outras instituições do ensino superior do país para participarem. Atualmente são 5 os parceiros regionais, locais, deste projeto, que se desenvolve desde 2019, e são eles o Instituto Politécnico de Tomar, os Institutos Politécnicos de Tomar, Setúbal, Porto Alegre, as Universidades da Beira Interior e do Algarve, onde estamos nós, para além do seu promotor, que é o Instituto Politécnico de Lisboa. No Algarve, a Academia da Leitura do Mundo está a cargo de um grupo de docentes da Escola Superior de Educação e Comunicação, e que são também investigadores do CIAC, que é o Centro de Investigação em Artes e Comunicação. Este projeto é desenvolvido desde o ano letivo de 2019-2020 e tem tirado partido, inclusivamente tem permitido incrementar parcerias com escolas secundárias da região, de onde são os nossos grupos de intervenção, tanto o grupo com o qual nós estamos efetivamente a trabalhar e também o grupo de comparação, que também faz parte, integra este projeto. Na linha das prioridades estabelecidas pela Gulbenkian, o objetivo central da Academia da Leitura do Mundo é desenvolver a literacia mediática e informativa destes jovens, estimular o seu espírito crítico e uma atitude construtiva e criativa, no fundo, fomentar também a sua autonomia e a sua autorregulação na relação com os média. E é em torno destas competências que são desenvolvidas por cada parceiro, em cada região, ações expositivas, orientadas e ativas, desenvolvidas em contexto escolar. Numa média que se previa inicialmente, nós vamos ver que não foi exatamente assim que aconteceu sempre, porque atravessámos um período complicado, uma média de 8 a 10 sessões por ano letivo. Anualmente, a Academia da Leitura do Mundo já chegou a 200 jovens na faixa etária entre os 14 e os 24 anos, uma média, se quisermos, também de idades dos 16 anos. Este alcance geográfico do projeto é um aspecto muito interessante e acaba por enriquecer aquela que é apontada como uma das suas mais-valias. Tanto
esta colaboração com várias entidades de ensino superior, com várias regiões, a implementação do projeto em várias regiões do país e assenta em atividades diversificadas, muito diversificadas, que promovem a articulação entre as universidades, os profissionais dos média, que nós convidamos, que são convidados a participar, e entre diferentes níveis de ensino, reunindo professores e alunos do secundário. O secundário eu imagino que seja o equivalente ao ensino médio, Gabriela. É isso mesmo, é o ensino médio. Nós intitulamos de ensino secundário e do superior em torno destes temas abordados, sempre relacionados, ou sobretudo relacionados com o jornalismo. Por outro lado, através destas atividades desenvolvidas nos seus vários momentos, sejam eles mais expositivos ou mais práticos, propõe-se partir do contexto dos próprios jovens, dos seus hábitos de consumo mediático, portanto, partir daquilo que é daquilo que são as suas rotinas, os seus hábitos, os seus gostos, para um trabalho nas suas competências mediáticas, um trabalho de consciencialização das suas próprias experiências comunicacionais. As atividades, a metodologia, os instrumentos desenvolvidos visam dar resposta às questões de investigação que foram pensadas para a Academia da Leitura do Mundo. E essas questões são, em primeiro lugar, como é que os jovens leem o mundo, como é que eles leem o mundo, como é que eles acedem ao mundo, que leituras fazem do mundo, o que sabem os jovens sobre o jornalismo e a comunicação, e porque é que existe a necessidade de uma postura crítica face aos desafios comunicacionais da sociedade que vivemos atualmente. Muito brevemente podemos espreitar alguns destes instrumentos que dão conta daquele que foi o ponto de partida e do que é, enfim, o roteiro deste projeto. Em relação às metodologias, foi adotada uma metodologia experimental de prática de educação e cultura no contexto escolar, portanto nós vamos às escolas, nós estamos nas escolas, também há momentos em que são os alunos a visitar-nos na universidade, mas o contexto é o contexto escolar, integramos os professores das escolas, visamos o desenvolvimento de competências sociais e emocionais na linha daquilo que é definido pela Gulbenkian. Os formadores são tidos como change makers, não é? Têm este poder de transformação, ou pelo menos o objetivo de produzir alguma transformação, as tais ações positivas, orientadas e ativas. No que diz respeito aos instrumentos propriamente ditos, a cada ano os alunos portanto, nós temos dois grupos, o grupo de intervenção, que é o grupo com o qual trabalhamos efetivamente e junto do qual desenvolvemos todas as ações e dos quais recolhemos o feedback, as interações, portanto são os nossos grupos de intervenção, e depois temos grupos de comparação para os quais recolhemos os dados iniciais e os finais, para termos como elemento orientador daquilo que é toda a metodologia e todos os instrumentos que estamos a aplicar. Ao longo do ano, a cada ano, os grupos são submetidos a pré-testes, portanto, testes anteriores, são questionários a que devem responder ainda antes de se iniciarem as atividades, as tais 8 ações, sessões, que são 8 a 10, que são desenvolvidas ao longo do ano, e depois têm os questionários finais, no final, que têm algumas questões em comum, mas fazem também permitem-nos recolher informação sobre aquela que foi a sua avaliação de toda a iniciativa ao longo do ano. De explicar também que estes grupos vão variando. A Gulbenkian pretende que estas ações se dirijam o maior número possível de jovens, e portanto nós trabalhamos com grupos anualmente, grupos diferentes anualmente. Neste momento estamos a trabalhar com o terceiro grupo deste projeto. Portanto, muito brevemente eu vou abrir aqui a ligação só para vos dar uma ideia. Este é o questionário final do projeto do grupo de intervenção.
tem um conjunto de questões, aqueles têm as primeiras de identificação, de recolha, eu não vou poder avançar, provavelmente, por acaso até posso, sem preencher, os teus dados sociodemográficos, a relação que têm com as notícias, são alguns dos aspectos que nós avaliamos. A frequência com que utilizam os meios de comunicação, uma série de questões que compõem então estes nossos questionários. Em relação ao grupo de comparação, o questionário é idêntico. Este é o questionário inicial. Quando é que tomou conhecimento, a relação com as notícias, com a informação. E eu vou avançar aqui um bocadinho. Para vos mostrar a caracterização, portanto, os tais dados sociodemográficos. Eu já me vou referir a estes dados. E aqui, competências sociais e emocionais. E pronto. Para além destes questionários, que são questionários que nos interessam do ponto de vista da investigação, para compreender quem são estes jovens, eles são convidados a preencher diários de bordo, em cada sessão, para cada sessão que nós promovemos, eles depois respondem a um conjunto de questões, muito breve. Eles têm muita dificuldade em fornecer respostas mais complexas, mas já falaremos sobre isso. E os docentes envolvidos, os convidados, todas as pessoas que, de certa forma, conduzem ou são responsáveis por cada uma das sessões, têm também de preencher esta ficha de monitorização. Pronto. Com estes dados, nós podemos recolher, de facto, informações muito interessantes. Para além disso, recorremos também a focus groups, que podem incluir os pais, os próprios encarregados de educação ou os professores envolvidos nas escolas. Tendo em conta o contexto que nós atravessamos, foi preciso ir ajustando os moldes em que desenvolvemos as nossas atividades. As sessões com estes jovens foram pensadas sobretudo para dinâmicas presenciais e depois acabaram por ter de acontecer nestes últimos 2 anos quase na sua totalidade online. Ainda assim foi possível estabelecer uma relação muito positiva com os alunos, com os docentes envolvidos e promovemos 4 sessões em 2019-2020 e 8 sessões em 2020 e 2021. Este ano já pudemos desenvolver 3 sessões, 2 delas presenciais e continuamos com o nosso trabalho até o final do ano letivo. Através das atividades desenvolvidas, algumas mais expositivas, outras mais práticas, procuramos sempre, lá está, como dizia inicialmente, a partir dos contextos próprios dos jovens, dos seus hábitos de consumo mediático, e portanto partilhamos aqui alguns dos temas que abordámos e algumas das atividades que foram mais valorizadas pelos estudantes. Então, os temas que nós optámos por abordar foram o jornalismo, pronto, essencialmente, é o tópico-chave, o tema-chave do projeto,
a questão da informação e da desinformação, que é uma questão que nós notámos desde logo que, e não é só caso, não é caso exclusivo do nosso grupo em Faro, no Algarve, de todo o país, que é uma questão que interessa muito, que está na ordem do dia e à qual os alunos são muito sensíveis, a ética e deontologia da profissão, do jornalismo, e depois uma série de outros temas que não estavam diretamente relacionados com o jornalismo, mas que nós considerámos, tendo em conta o nosso grupo, os nossos grupos, os seus perfis, os seus interesses, temas que achámos que poderiam ser interessantes e através dos quais poderíamos trazê-los, captar o seu interesse para a discussão do que era o nosso tema central. E então abordámos muitas questões de cultura mediática, fomos à publicidade, inclusivamente nas redes sociais, a distinção entre informação e conteúdos estratégicos, e a desenvolver esse tema pensando numa ação de literacia mediática projetada para 4 a 6 semanas de duração. Os alunos deveriam apresentar a proposta, elaborada com base nas leituras, nos recursos, nas matérias abordadas na unidade curricular de literacia desmédia, e essa proposta deveria apresentar o tema de fundo, justificando a sua relevância, a pertinência e o interesse para o domínio da literacia desmédia, apresentar e descrever sucintamente o projeto que queriam levar a cabo e explicitar os objetivos, o público-alvo definidos para o projeto. Nós chegámos a estes temas, portanto foram definidas ações em 5 linhas, o sensacionalismo, portanto isto resultou das propostas dos próprios alunos de Ciências da Comunicação. Sensacionalismo, representações dos média, desinformação, rádio, publicidade, internet e jornalismo e média digitais e conduta do utilizador. E então lá desenvolveram os seus projetos de mentoria, estes mini projetos de mentoria. Estava previsto que o projeto arrancasse em outubro, mas isso só foi possível em dezembro, por conta de todas as questões relacionadas com a pandemia, as dificuldades, as aulas online, por aí fora, e por isso este mini projeto de mentoria acabou por abarcar o período de férias escolares, o que trouxe um desafio ainda maior aos nossos mentores do curso de Ciências da Comunicação. Eu vou partilhar aqui a conta. Nós selecionámos, então eles criaram grupos do WhatsApp para desenvolver as suas interações com cada grupo. Para além disso, entretanto a minha sessão fechou-se, mas eu vou abrir aqui, peço desculpa. Nós... tenho password automática no Safari e agora tenho que me lembrar. Deixem-me lá ver, não. Pronto, fica para a próxima. Vocês podem aceder à Academia Faro, porque eu não me recordo da password e vou explicar-vos porquê. Porque todos os alunos, portanto, os alunos da turma do 3º ano de Ciências da Comunicação faziam a gestão desta página e eu tinha criado uma password e às tantas alguém lembrou-se de alterar a password e os colegas não puderam publicar os seus posts, as suas publicações, fazer as suas publicações, até que eu repus a password e, entretanto, não me lembro qual foi a que alterei, a nova versão. Isto são vicissitudes de dar autonomia, não é? Foi uma brincadeira, não foi de Carnaval, foi de Natal. Regra geral, as interações foram muito positivas, muito proveitosas para ambas as partes. Para os estudantes da Escola Secundária João de Deus, foram uma oportunidade para contactar de uma forma muito mais informal, com colegas um pouco mais velhos, com outras experiências de vida, não é? Finalistas de um curso superior, uma oportunidade
enfim, até para ganharem um outro interesse do que é prosseguir os seus estudos, das vantagens de ser estudante universitário e da vida de estudante. Por outro lado, para os nossos finalistas, foi uma oportunidade ótima de, não só para colocarem em prática os conhecimentos que nós que adquiriram, aquilo que nós trabalhávamos na disciplina de literacia dos média, mas também porque a concepção, a planificação de todas estas atividades, as rotinas de trabalho criadas, olhem, estas questões de brincadeiras de mau gosto que tiveram que gerir, a pressão de terem de publicar conteúdo de forma, conteúdo que fosse ao mesmo tempo relevante e que fosse apelativo e de forma com rotina, de forma com periodicidade regular, e ao mesmo tempo a obrigatoriedade de refletirem sobre as práticas desenvolvidas, constituíram um momento de aprendizagem que eu acho que foi muito interessante. E eles próprios desenvolveram as suas capacidades, competências comunicacionais e mediáticas. No final, a turma foi avaliada por um trabalho académico, um relatório das atividades desenvolvidas, que era composto por uma introdução, que recuperava a proposta do projeto, um estado da arte, onde eles tinham que dar conta de uma revisão de literatura efetuada, que havia sustentado o projeto que levaram a cabo, tinham que explicitar toda a arquitetura do projeto, o âmbito, os objetivos definidos, o grupo com que trabalharam, explicitar, em termos metodológicos, qual tinha sido o referencial de competências a partir do qual tinham desenvolvido as suas atividades, também apresentar a memória descritiva de tudo o que desenvolveram e refletir sobre aquilo que tinham sido as suas práticas, os objetivos, a relação entre os objetivos que haviam definido e os resultados que efetivamente obtiveram. Portanto, foi de facto uma experiência muito enriquecedora. Regressando ao projeto, depois deste insight, deste olhar sobre este mini projeto que já desenvolvemos este ano letivo, portanto, regressando ao projeto MEI, alguns apontamentos finais. Estes grupos são, e ainda está por conhecer melhor o grupo deste ano, mas à partida do conhecimento que já vamos tendo, é um grupo idêntico, são no início muito avessas às notícias, são muito, consideram que associam inclusivamente as notícias ao lado menos positivo do que lhes é imposto na escola, do conhecimento, do estudo, e portanto é preciso quebrar essa barreira. E é muito interessante para nós quando no final, no questionário final do projeto, no final do ano letivo, deparamos com respostas como a importância, a percepção da importância dos jornalistas, não é? Como uma das aquisições, das aprendizagens obtidas por estes estudantes. Portanto, apesar da resposta limitada, muitas vezes há poucas respostas nos questionários finais, a questão das notícias falsas é sempre apontada. Quando se pergunta que seção ou tópico achou mais interessante neste projeto, habitualmente são estas questões relacionadas com a desinformação, e pronto, e eles pensam que aprendem, eles sentem que aprendem e valorizam este trabalho de compreensão do que está por detrás da informação e das notícias. Nós vamos continuar com o nosso projeto até ao final de 2022 e eu faço uma pausa por aqui na minha apresentação, porque quero ver as caras que ainda estão por aí, portanto vou fazer uma pausa na minha partilha.